Pronto, boa noite oficialmente, estamos gravando. É, Tá, eu vi aqui a resposta de Carlos Eduardo, então você conseguiu ler, né, Carlos? É, eu não sei se vocês se lembram, mas na aula passada eu tinha feito uma observação, né, de que eu confesso que eu não fiquei muito satisfeita com esse texto no sentido da ordem. Eu já falei várias vezes para vocês que eu penso num planejamento que fique fluido mesmo, né? Que os assuntos eles vão se encadeando de uma forma tal que vai produzindo sentido, né? Inclusive o texto fala sobre isso. E eu acho que esse texto, embora ele seja muito bom no sentido de que ele consegue sintetizar elementos primordiais no campo da aprendizagem, eu acho que ele talvez dê uma quebra aí, ele rompe um pouquinho com a lógica do que a gente vinha discutindo, né? A gente vinha com um material que tinha uma leitura muito crítica, muito histórica, política das situações, e aí, de repente, a gente entra num texto. Eita, o William está dizendo que está mudo para ele. Está mudo para todo mundo, não? Tá tranquilo aqui, professor. Ai. Eita, William, então o problema é com você, viu? Confesso que fico aliviada, porque eu fiquei achando que era o meu. Enfim, mas então deixa eu continuar. Veja aí se você não consegue reiniciar ou sair e voltar, às vezes já ajuda, ou botar um fone, que foi o que eu fiz para conseguir funcionar aqui, então. Enfim, e aí assim, eu acho que esse texto, embora ele seja muito bom nesse sentido, porque ele sintetiza elementos que são importantes no processo de aprendizagem, e que a gente vai tomar isso, né, como um parâmetro mais geral, quando a gente for pensar nas teorias da aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um texto que rompe, assim, que ele rompe no sentido de que ele quebra mesmo, ele quebra a fluidez, ele quebra o ritmo do tipo de leitura que a gente estava tendo até aqui, tá? Mas eu acho que ele é importante no sentido de introduzir mesmo conceitos elementares, conceitos que são importantes para a gente pensar em termos de aprendizagem de forma geral. Aí depois a gente vai, ponto por ponto, pegar as discussões das teorias e vai tentar fazer essa articulação. Já adiantando um pouquinho o que o texto fala, né? Lá no final do texto, ele vai fazer essa distinção sobre o método global e o método parcial, né? É assim que ele chama? Isso, é método global e parcial. E aí o que ele vai dizer é justamente o seguinte, ele é quase como se ele desse uma instrução ou uma orientação para os educadores. Ele vai dizer assim: a gente sempre deve começar explicando a proposta global desse aprendizado. Então, por exemplo, quando eu chego aqui para vocês com um texto novo, eu geralmente vou dizer o seguinte: olha, esse texto vai tratar disso, daquilo outro, tipo esse agora. Esse texto vai tratar de elementos que são centrais no processo de aprendizagem. Ele vai falar do que é que precisa tá colocado no processo de aprendizagem para que ela seja mais eficiente, para que ela seja mais duradoura, e ele vai falar de métodos possíveis disso. É um texto curto, é um texto simples, ele traz elementos muito fundamentais. E aí eu primeiro apresento para vocês do que se trata isso, para depois entrar com vocês nos elementos e nos conceitos. Da mesma forma, eu posso dizer que esse texto aqui, ele consegue nos dar um entendimento global do que é o processo de aprendizagem, do que é que está em jogo no processo de aprendizagem, e depois, a partir da próxima aula, provavelmente, eu imagino que esse texto não dure mais do que essa aula, a não ser, né, depender da discussão que a gente acabe desenvolvendo aqui, mas provavelmente na próxima aula a gente já começa com o Piaget, e já vai aqui tentar entender como é que Piaget propõe o processo de aprendizagem, tá? E a gente vai tentar fazer essas articulações, inclusive com o que esse texto traz, porque ele já traz uma questão mais global, que diz respeito ao processo de aprendizagem como um todo, e Piaget ele vai pensar em determinados elementos, em determinados recortes, ok? Mas antes de eu começar a tagarelar sobre o texto,
ou de fazer qualquer tipo de discussão, eu queria ouvir de vocês. Em primeiro lugar, eu queria ouvir o que é que vocês acharam do texto, quem conseguiu ler, claro, e quer falar alguma coisa, e tem alguma opinião, algum comentário, fique à vontade. Pode falar, William. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tem duas pessoas falando? Peraí. Desculpa, professor, eu entrei agora, eu cheguei interrompendo, desculpa, me perdão. Não, sem problema, Carlos. Quando o William terminar, aí eu te chamo para você falar. Pode falar, William. Certo. Sobre o texto, eu achei ele bem fácil, na minha experiência particular, de entender, por conta de leituras que eu já fazia sobre essa área. Inclusive, semana passada, eu estava lendo um texto que falava sobre o processo de aprendizagem da leitura, e tem muito a ver com o processo de aprendizagem de escrito no texto por conta da unidade de significado, por exemplo, que o cérebro ele consegue aprender não especificamente pelo nível quantitativo das coisas, mas sim pelo nível de significado que essas coisas têm. No caso, no texto que eu estava lendo anteriormente, ele estava que a gente consegue guardar entre 5 e 9 unidades de significado, e o texto dessa disciplina também tinha uma questão que falava sobre a organização de, por exemplo, uma coluna de letras que estavam aleatoriamente dispostas, e a partir do momento que a gente dá um significado a elas, elas conseguem exprimir um significado, a gente consegue identificar toda aquela coluna e manter essa coluna gravada no nossa memória, no nosso cérebro. Então, fiz uma correlação entre esses dois textos, talvez por isso tenha sido mais fácil ainda, até porque no próprio texto fala sobre esse ponto, né, das correlações Exato. feitas entre os conhecimentos prévios ali, talvez por isso tenha sido mais fácil para entender o processo geral e o processo global também, agora passando para os métodos, né? O método global e o método, esqueci agora, que é mais específico, né? Que é um recorte Sim. de alguma coisa. Parcial. Isso, parcial. Eu lembrei que uma atividade que eu desenvolvi no PIBIG, ela envolvia os dois métodos, o global e o parcial. Um deles era em relação a um ponto que a gente colocou na atividade, e para ter um entendimento geral da questão, eu achei melhor deixar o conto inteiro e não separar só a parte que tinha, por exemplo, os verbos que eu queria trabalhar dentro daquele conto. Porque senão eu perderia o contexto e ficaria algo muito solto. Eu falei, não, vou deixar o conto inteiro, porque a partir dele podem gerar outras discussões em sala de aula também, pode ativar outros conhecimentos. E a questão do final, lá no final do texto, que fala sobre os nossos dispositivos para facilitar o aprendizado, né? Mas aí eu já queria deixar isso para depois, porque prolonga um pouco mais, que eu automaticamente fiz também com relação com um papo que eu estava tendo com os amigos meus, enquanto a gente bebeu um café lá no Moura, na UF, sobre a galera da meritocracia. Né? Ai, que inveja que você me fez agora. Você já está indo para o Moura tomar um café. Acho que eu espero que semestre que vem eu já volto para o presencial para tomar esse café também. O café nem é tão bom, mas o clima é legal, né? Exatamente, eu falo que o café do mundo é terrível, mas o ambiente em si, com as pessoas que eu conheço ali, os papos que rolam são que fazem valer a pena, mas é isso. Mas veja, William, você não precisa segurar os spoilers, não. Acho que todo mundo já leu e a ideia é assim, você está trazendo, né, os pontos todos, obviamente, que eu tenho aqui um planejamento de passar ponto por ponto, até porque às vezes você conseguiu ter essa facilidade e os colegas não, ou alguém talvez não tenha conseguido ler todo, né? Então, assim, eu vou cumprir a minha função e vou passar cada um dos pontos, mas eu não vejo problema de você ir antecipando, não, tá? Acho que é legal porque você já está fazendo esse movimento que eu disse que faz parte desse processo, né? Primeiro a gente fala do global, então assim, você de algum modo já está antecipando quais são os conhecimentos que a gente vai discutir, que a gente vai aprender aqui, e aí depois é que a gente vai entrar ponto por ponto para esclarecer o que ficar como dúvida, sabe? Então, mas se você quiser também guardar para falar da discussão com seus colegas no momento oportuno que vai ser falado sobre a questão, não tem problema também não, como queira. Quem foi o colega que entrou e falou? Você estava, eu não lembro nem o nome dele, mas eu falei na hora. Deixa eu ver aqui. Bem,
Eu agora já não lembro mais quem foi, não sei se ele já caiu, mas qualquer coisa. Ah, ele saiu, né? Pronto, Pedro, obrigada. Então, gente, o colega William ele fez basicamente um resumo, um fichamento do texto, que ele passou por todos os pontos principais, e, e ele já conseguiu marcar para a gente a importância de alguns pontos, assim, né? Inclusive, ele já conseguiu dar uma certa concretude para algum desses pontos, né? Inclusive nesse sentido de compreender como é que funciona esse efeito da significação do material, né? Porque ele, como já vinha estudando em outros campos, em outras disciplinas, ele já consegue ter esse elemento ali de significação, e para ele é mais fácil compreender esse novo material, porque tem relação direta com o que ele já vinha estudando, né? E esse é o primeiro ponto que eles vão falar de significação. Mas antes disso, eu só queria tentar fazer com vocês aqui, primeiro uma pequena articulação com o que a gente viu até agora, né? Para eu tentar fazer esse esforço de continuidade, embora eu ache que esse texto ele tenha um certo descontinuamento no sentido de ritmo mesmo de leitura. E depois eu acho que é importante a gente discutir algumas questões mais amplas de senso comum, do que a gente já entende por aprendizagem, antes da gente entrar de fato na aprendizagem. Justamente para a gente produzir esse efeito de vocês poderem localizar aí no seu conhecimento prévio o que vocês já sabem sobre aprendizagem, para fixar melhor, para significar melhor essa nova aprendizagem que está por vir, tá? Então, antes de eu chegar nesse ponto, né, da gente poder falar um pouco sobre o que é aprendizagem, eu queria só lembrar de dois pontinhos que a gente veio discutindo nas últimas aulas e que eu não queria que vocês perdessem de vista, mesmo considerando que a forma de escrita desse texto e o ritmo dele é completamente diferente do que a gente veio até agora estudando, tá? A primeira coisa é que a gente veio aprendendo, a gente veio discutindo, a gente veio problematizando qual é a função da escola e da aprendizagem ao longo da história, ao longo dos contextos sociais que foram se instaurando e implementando ao longo dos séculos, ao longo das décadas, ao longo dos anos. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que... eu gostaria que vocês sempre lembrassem, né, daquela perspectiva que eu trouxe logo no início, de uma infância inventada e de uma escola que também não só foi inventada, mas que inventou um tipo de infância, né? A gente precisa entender que a aprendizagem, quando pensada em termos de escolarização, está diretamente ligado com essa questão da escola, e a concepção de aprendizagem geralmente vai estar ligada também a uma concepção de infância. Quando eu digo geralmente, é porque a gente pensa a aprendizagem como um processo muito contínuo, que a gente faz o tempo todo. Então, por exemplo, quando o William traz que já está lendo sobre esse assunto em outra disciplina e agora fica mais fácil, isso significa dizer que ele está em processo de aprendizagem desse material e desse tipo de conteúdo, né? E isso quer dizer que ele veio entrar em contato com isso agora na universidade. Então, é uma aprendizagem nova, como é para todos vocês, eu suponho. Então, a aprendizagem ela não está necessariamente ligada à infância, mas ela é pensada a priori, articulada com essa infância. Então, quando a gente pensa em termos, todos não, eu vou ter um cuidado maior de falar de todos e sempre, porque não é todos nem é sempre, né? Mas se a gente for pensar em termos de métodos pedagógicos de aprendizagem, de forma geral, eles foram pensados ou vêm sendo pensados para a escola, para uma certa infância, né? Claro, a gente hoje entende que existe
escolarização de adultos também, existem métodos específicos voltados para adultos. E a concepção de aprendizagem que a gente vai estudar aqui vai extrapolar essa ideia da infância. Mas não foi à toa que eu comecei falando de um texto que implicava o lugar da infância, implicava essa função da escola nesse processo, e, inclusive, falava de uma psicologia do desenvolvimento que vai se constituir daí. E a psicologia da aprendizagem, ela mais ou menos corre em paralelo com essa psicologia do desenvolvimento. Então, a gente vai pensar um pouco por esse caminho. E a outra questão é pensar, a partir dessa configuração de uma infância, é lembrar que pensar o processo de aprendizagem da infância é pensar também que tipo de adultos nós queremos formar, né? Quando a gente pensa em escolarização, em educação infantil, a gente está pensando, e aqui eu não tenho como controlar muitas palavras, eu vou dizer que a gente está pensando necessariamente em que tipo de adulto a gente quer formar, que tipo de adulto que a gente quer que exista no futuro. Não é isso que a gente faz, né? Eu gosto muito de ouvir podcast, e aí eu estava ouvindo essa semana retrasada, eu acho, um que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, chamado Mamilos. E aí era um que falava justamente sobre masculinidades, e era com dois homens que discutem sobre isso, né? E aí um dos caras falou bem assim, ele disse, a gente costuma falar muito que tipo de mundo que a gente está deixando para os nossos filhos. E aí ele disse, eu gosto de perguntar que tipo de filho que a gente está deixando para o mundo, né? Veja, o processo de educação diz respeito a isso. Diz respeito a que tipo de pessoa, de sujeito que a gente está formando. Sejamos pais, mães, professores, professoras, formadores de maneira geral, né? Então, a gente está pensando, essa concepção de aprendizagem, ela acaba atravessando essa questão de pensar uma formação e um ideal de adulto no futuro, né? Que tipo de adulto que a gente quer formar? Então, quando a gente for pensar nas teorias que a gente vai estudar, uma das coisas que a gente vai se colocar para pensar é isso. Quando essa teoria se constituiu, quando ela produziu esse tipo de método, esse tipo de compreensão do sujeito, o que é que ela imaginava que esse processo de aprendizagem poderia produzir para o adulto no futuro, né? E aí eu queria começar com essa questão. Me digam vocês, quando vocês pensam em termos de educação, de aprendizagem, o que é que vocês pensam em termos de formação? Quem é que vocês querem formar no processo de aprendizagem? E percebam que quando eu falo quem é que vocês querem formar, o que é que vocês querem formar, eu não estou falando só de educação de crianças. Eu estou falando de qualquer tipo de educação. Porque quando eu estou aqui como professora de psicologia, dando aula para alunos que têm a minha idade, ou às vezes até são mais velhos do que eu estou pensando numa formação profissional. E eu tenho um objetivo, né? Ou pelo menos talvez devesse ter. De o que é que eu quero formar? Quem é que eu quero formar? O que é que eu quero formar? Que tipo de competência que eu quero produzir? E aí eu acho que já ficou um pouco claro disso, isso, né, que eu venho insistindo longamente nas primeiras aulas, que para mim tem uma preocupação seguinte: falar sobre psicologia é necessariamente fazer uma leitura crítica, histórico-política da situação, é entender que as coisas não são dadas, não são eternas, e que elas se constroem, se desconstroem e se constituem dentro de um determinado contexto. Se eu pudesse dizer muito rapidamente o que é que eu entendo de uma formação e o que é que eu quero da formação que eu estou propondo, seria isso. E vocês? O que é que vocês me diriam? William, bora! Então,
É uma visão muito semelhante, semelhante à que eu tenho acerca do processo de formação, não só da educação, mas também profissional e da formação de pessoas que vão conviver com outras pessoas em sociedade. Eu fico muito preocupado em, por exemplo, pessoas que vêm tratando-se de escola. A escola como apenas um lugar onde as pessoas vão, aprendem um dado conteúdo técnico específico de uma matéria e saem de lá para reproduzi-lo em alguma atividade que elas façam futuramente. Só que tem um ponto muito importante que é como elas vão se relacionar com aquelas pessoas que ocupam o mesmo meio que elas, a família delas. E isso também não se limita somente à escola, né? Quando, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu fico pensando em como eu posso agir para que, por meio das minhas ações, as outras pessoas ao redor também passem a refletir mais sobre o que elas estão fazendo atualmente. E tem uma visão também que é muito junguiana da coisa, que eu agora comecei a ler Carl Jung e tem uma frase que atribuem a ele, ainda não sei se é dele realmente, eu vou buscar isso daí, mas fala assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Uhum. Mais uma visão crítica acerca das coisas e como as coisas existem na sociedade atualmente. A possibilidade de transformá-las e pensar por que elas ocorrem, como as coisas estão do jeito que estão. E, obviamente, fomentar esse ideal de lutar pelas causas de uma forma ativa e não simplesmente serem passivos e aceitar tudo que mandam e desmandam por aí. É isso. Massa. Carlos Eduardo colocou aqui: acredito que um ser humano que possa ser o que ele queira ser. Uma pessoa que possa pensar de forma crítica, alguém que entende o seu lugar e a sua importância em um meio social. Então, estamos alinhados até aqui, né? Alguém tem outra perspectiva? E não tem problema de ter, não, tá? Eu tô aqui para escutar e para a gente alinhar e alinhavar todas essas possibilidades, porque assim, o que eu gostaria de saber era ouvir de vocês. Eu sei que não é possível ouvir de todos, que não é todo mundo que se sente confortável de participar, mas de talvez ouvir demais de vocês, assim, como é que vocês estão pensando isso, até para eu conseguir fazer essa costura aqui com a perspectiva de vocês. Alguém mais gostaria de falar, não? Ok. Então, vamos seguir. E aí, como nosso colega William já bem adiantou para a gente, o primeiro ponto que o autor vai tratar no texto, desculpem, é justamente a questão do efeito da significação do material. Em resumo, bem resumido, basicamente o que ele vai dizer é o seguinte: quanto mais a gente conseguir dar significado para aquela coisa, para aquela tarefa, para aquele material, maior o nível de retenção, ou seja, mais a gente consegue lembrar dele, mais a gente consegue entender e aprender, né? Porque percebam que o processo de significação do material implica em conseguir compreender, ou seja, dar significado para ele. E quando a gente dá significado para ele, não é simplesmente uma questão de memorização, né? Existe aí um nível de retenção maior, justamente porque com o significado a gente vai fazendo associações que produzem uma compreensão e uma retenção nesse conhecimento, tá? E aí, o que acontece? Ele vai falar dessa questão da retenção do conhecimento, da aprendizagem, por dois pontos principais, que seria, o primeiro seria o da rapidez da aprendizagem, ou seja, por que método, de que forma a pessoa aprende mais rapidamente? Essa é a primeira questão. A segunda questão seria a tenacidade da retenção, que é isso que eu estou dizendo. Independente agora do tempo, de quanto tempo demore para aprender, mas o que é que vai fazer com que eu retenha essa informação por mais tempo? Vejam, eu sou psicóloga há mais de 15 anos e eu estudei psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, quando eu era segundo, terceiro período.
é melhor a gente não fazer as contas. Tá tudo bem, mas é muito tempo, vocês já entenderam. Aí vocês podem dizer assim, tá, e como é que vocês conseguem ainda falar sobre isso? Claro, obviamente que eu estudo, né? Eu tenho estudado junto com vocês, porque não é uma coisa... Professor estuda também, vocês já sabem disso. Mas não é só isso, né? Tem uma questão de que, para mim, por exemplo, ao longo da minha vida profissional, eu trabalhei especialmente com crianças e adolescentes, e eu não trabalho com educação propriamente dita, no sentido de escolarização, mas eu trabalho numa política que toma como referência principal o processo de socioeducação. Então, a concepção de educação está presente, a concepção de aprendizagem está presente. A ideia de desenvolvimento, de compreender como é que eu falo com cada uma daquelas crianças ou com os adolescentes, também está presente no meu dia a dia de trabalho. Isso aumenta meu nível de retenção e me viabiliza como professora dessa matéria. Apesar de ter estudado sobre ela, estudado enquanto essas teorias que eu estou apresentando para vocês há muitos anos atrás. Entende? Então, assim, deixa eu dar outro exemplo bem básico também. Volta e meia, a gente está aqui no curso de psicologia, no curso de história, no curso de letras, sei lá, e lembra ainda de um conceito da física que estudou há 20 anos atrás. Você vai dizer, mas por quê? Mas nesse caso você não usou, você não é físico, você não se utiliza disso. Mas às vezes você consegue lembrar do conceito, consegue lembrar da explicação ou do funcionamento daquilo, porque aquilo para você na época foi tão interessante, você ficou tão curioso e tão interessado naquele assunto que produziu esse efeito de retenção, no sentido de que fez muito sentido, você achou muito interessante, você quis saber sobre aquilo, você perguntou, você fez aí as conexões mentais necessárias para reter essa informação e até hoje, apesar de você não usar, você continua conseguindo resgatar quando você precisa ou quando você deseja, tá? Então, o efeito da significação é o primeiro ponto que ele vai trazer e aí ele vai dizer que é possível medir um pouco esse nível de aprendizagem a partir desses dois caminhos, ou da rapidez, de que forma que a gente aprende mais rápido, ou da tenacidade da retenção. E aí, ele vai apontar esses elementos que empregam significação à aprendizagem. O primeiro é o que eu já venho falando, da riqueza de associações entre termos, objetos, ideias. Então, quando eu digo assim, gente, eu gosto de ficar perguntando as coisas para vocês, para entender quais são os seus conhecimentos prévios, ou seja, o que é que vocês já têm como informação sobre aprendizagem, porque a partir daí, talvez eu consiga fazer uma argumentação, uma articulação que retome esses elementos que vocês já têm, que já estão retidos aí, que já faz sentido para vocês associarem com isso aqui novo e reter. Que é o que a gente faz quando dá exemplos. Quando eu tento dar exemplos que sejam mais próximos da realidade de vocês, é isso que eu estou fazendo. Porque vocês vão começando a associar uma informação que é teórica, que às vezes é abstrata, e que vocês não entendem ainda, com a referência prévia, com o conhecimento anterior que vocês já têm. O William está dando aqui os exemplos das coisas que ele lembra até hoje de física e de matemática. A gente poderia tentar entender, William, por que você ainda lembra disso, para a gente avaliar qual foi o nível de significação desses elementos, né? Para você continuar tendo essa informação. Porque, às vezes, também, e aí esse é um contraponto que o texto vai trazer, quando ele fala, por exemplo, dessa questão da rapidez da aprendizagem ou da tenacidade, né? Ele vai dizer assim, olha, tem pesquisas que mostram que se você ler por muitas horas seguidas, imediatamente depois você vai ter uma maior qualidade de retenção. Mas daqui a 10 dias você já esqueceu uma boa parte. Mas se você
estudar a mesma coisa repetidamente, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, é muito mais provável que num período maior você continue lembrando. Às vezes, a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, foi só uma fórmula que você repetiu tantas e tantas e tantas vezes, e estudou tanto, e fez tantos exercícios, pensando na prova, pensando no vestibular, pensando no que quer que seja, e até hoje você lembra. Mas talvez se eu te perguntar o que é que isso significa, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, talvez você não saiba. Talvez sim, porque é algo de geometria, a gente tem aqui uma imagem que a gente consegue produzir uma significação mais concreta dessa imagem, né? Então, percebam que tem vários elementos que estão ligados ao processo de aprendizagem. E diz respeito a isso também, né? O trabalho de um educador também é pensar que tipo de ferramenta, que tipo de estratégia ou tática que é possível utilizar para tentar produzir o máximo de aprendizagem no meu aluno, né? No aprendiz que está ali nesse processo. Então, ele vai dizer da riqueza das associações, que foi o que eu acabei de explicar, da organização do material. O que ele vai dizer é o seguinte: a organização do material é no sentido de estabelecer padrões lógicos. Então, de que forma eu consigo organizar certo conhecimento, certo material, que eu consigo fazer associações lógicas entre eles e produzir algum sentido. Por exemplo, tem muita gente que usa uma estratégia de estudo que é de fazer pequenos resumos em post-itzinhos, né? Porque aquilo faz com que a pessoa produza uma síntese, isso já é um processo de significação daquele aprendizado, e ela anote. E no que ela anota, ela vai colocando, ela vai ter esse contato contínuo com aquela informação. Mas veja, isso é só uma tática possível. E é isso, não é nem técnica, isso é uma tática. Isso... Qual a diferença, professora, entre técnica e tática? Isso não está no texto, tá? Isso sou eu que estou dizendo. A diferença entre técnica e tática é porque a técnica ela diz de um procedimento. E esse procedimento ele costuma ser validado, seja cientificamente, seja numa prática continuada. Então, você vai ter uma técnica que funciona, que se você utilizar, você vai conseguir. A tática geralmente é algo mais individualizado. Eu tenho determinada tática de aprendizado. Então, por exemplo, eu gosto muito, no meu processo de aprendizado, pelo menos teórico, eu gosto muito de desenhar mapas conceituais, que seria basicamente distribuir num papel, como se fosse um desenho, os conceitos e como é que eles se articulam uns aos outros, os conceitos centrais do texto. Porque aquilo me dá uma visão. Numa página só, eu vejo o texto inteiro, em termos de conceitos e como é que eles estão articulados. Nem sempre dá para fazer isso, mas, de forma geral, isso me ajuda. Isso me ajuda porque, mesmo daqui a um tempo, quando eu não lembrar, eu vou olhar aquele desenho e eu vou conseguir resgatar quais são os conceitos centrais e como é que eles se articulam entre... Aliás, pelo menos, qual se articula com qual, né? Talvez eu precise ir lá no texto, naquele ponto específico, para lembrar como é que aqueles dois conceitos estão articulados. Mas, de uma forma geral, isso é uma tática minha. Mas não quer dizer que funcione para todo mundo. E por falar nisso, e aí, gente, me conta aí, qual tática de aprendizagem que funciona para vocês? Eu não estou falando de teoria, tá? Não estou falando de técnica, estou falando de tática. Qual é a tática de aprendizagem que funciona para vocês? Que funcionou para passar no vestibular, que funciona para passar nas provas, que funciona para conseguir se formar na vida? Vamos lá, me contem aí. Eu sinto que eu aprendo mais resolvendo questões. Uhum.
Resolver questão tem isso, né? Porque a gente é como se fosse uma concretização daquilo, né? Do que você está aprendendo. Então você vai lá e quando você erra, aí você consegue raciocinar qual seria o caminho, na verdade, e como é que você talvez pudesse ter acertado, né? Não sei. Acho que eu estou pensando aqui como é que funciona isso de questões, né? Eu entendo mais, professora, a partir da leitura. Eu leio e depois, em seguida, eu tento escrever o que eu consegui assimilar do conteúdo. Assim, eu sinto que aprendo mais. Então, sua tática é ler e imediatamente depois escrever sobre o conteúdo, fazer uma espécie de síntese. Isso, exatamente. Sim. Parece que a tática de Pedro é a mesma, né? Sim, fale, Patrícia. As questões, eu sinto que eu aprendo mais com elas, porque eu tenho um problema de déficit de atenção, de concentração. E eu gosto muito de fazer provas, resolver questões. Então, a questão, ela me coloca, ela consegue grudar minha atenção. Eu consigo me concentrar para ficar ali tentando resolver como se fosse um enigma, alguma coisa que gruda a minha curiosidade e eu fico tentando resolver. E aí Que coloca te você a foca, pensar, né? não, mas você pensa, não, mas por que essa aqui tá errada? Por que essa aqui tá certa? Uhum. Legal. Arthur Vinícius colocou: eu curto muito escutar podcasts e escrever no mapas mentais. Você vai ouvindo podcast e faz o mapa mental enquanto ouve, é isso? Eu vou continuar lendo o que Arthur escreveu depois, e aí fico aguardando, que eu fiquei curiosa com essa tática, porque eu sou a pessoa que só ouve podcast dirigindo ou lavando prato. Eu nunca parei para ouvir podcast anotando, não. Só às vezes quando eu acho aquilo uma coisa muito interessante. Aí já aconteceu de eu voltar para casa o resto do caminho no silêncio, porque eu pausei naquele ponto que eu queria saber qual era para eu voltar e anotar, ou de eu parar a minha tarefa doméstica para ir lá anotar também. Mas eu nunca fiz isso, assim, de sentar, ouvir um podcast e fazer no mapa. Deve ser interessante. Sim, aí eu vou continuar lendo. Arthur coloca mais. Ele diz: eu aprendo melhor por tópicos, relaciono alguns assuntos em tópicos. Lembrando do tópico, eu lembro também daquele conjunto de informações que eu li. Pode falar, William. Foi sem querer, eu cliquei aqui. Ah, tá. Mas veja, gente, que interessante, né? Assim, só os poucos de vocês se manifestaram, mas já foi um número considerável. E já deu para ver como cada pessoa vai estabelecer suas próprias táticas, né? Então, percebam que o processo de aprendizagem, ou de ensino-aprendizagem, se quiserem, diz respeito também a ajudar esse aprendiz a identificar quais são as táticas que funcionam melhor para ele, né? Claro, a gente tem pesquisas que falam, por exemplo, eu não vou saber os dados exatos, mas eu não vou saber de cor, né? Mas tem pesquisa que coloca assim, que quando você lê apenas tem um nível de retenção, uma porcentagem X. Quando você lê e depois escreve, é 2x. Sei lá, não é 2x, tá? É Y. Quando você lê, escreve e fala para alguém, aí é Z, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante desde que eu me tornei professora é que eu tenho a sensação de que eu venho aprendendo ainda mais, justamente porque, além de eu ler, de eu anotar, de eu sistematizar aquela ideia para poder falar, eu ainda falo, e quando eu estou falando, eu estou aprendendo ainda mais. Sem contar que quando a gente está aqui trocando e vocês vão trazendo essas informações, esses elementos, isso também ajuda no meu processo de aprendizagem, não só no de vocês, né? Mas é muito interessante a gente notar essa diversidade, porque é com essa diversidade que a gente vai lidar. Seja no sentido da escola, quem for trabalhar com escola, quem for ser educador, mas quem for trabalhar de qualquer modo, em qualquer
proposta de educação. Quando a gente pensa em termos de aprendizagem, né, como é que a gente aprende, ou como é que a gente possibilita o aprendizado de algo? A gente tem que entender que existe essa diversidade de táticas, que elas estão relacionadas, claro, a conceitos centrais, que a gente pode localizar e que a gente está falando sobre eles agora. Isso está relacionado também a algumas técnicas no sentido de métodos, que tipo de método que é possível usar e que funciona mais aqui ou acolá, né? Então, por exemplo, o William já adiantou que o texto fala sobre método global e método parcial. Então, o que é que o texto vai dizer? Eu estou adiantando, mas depois a gente retoma, se for o caso. Sobre método global e parcial. Ele basicamente vai dizer o seguinte, ó. O método global, de forma geral, eu poderia dizer que ele é o melhor, no sentido de que quando você aprende a globalidade do processo lá, do material, da técnica, do processo, que seja, quando você vai lembrar dele, você lembra dele por completo, né? Você está com o processo inteiro, ele faz sentido, ele produz um significado inteiro. Porém, no entanto, todavia, tem uma desvantagem muito bem marcada e muito visível do método global, que é o fato de que, às vezes, o nível de aprendizado que tem para ser passado, ou o nível de... o material, a tarefa a ser aprendida é tão extensa ou tão profunda mesmo, né? Assim, mais difícil, mais complexa, que se você for colocar ela inteira, corre-se o risco da pessoa não entender nada. Ou de talvez conseguir pegar alguns elementos e não conseguir fazer essa conexão e precisar repetir para pegar aquelas partes que estão mais difíceis. Então, nesses casos, o método parcial ele funciona melhor. Tá, professora, dê um exemplo aí, tá confuso, tá difícil de abstrair, de entender do que você está falando. Todo mundo aqui, eu imagino, se não faz, já fez em algum momento da vida algum esporte, certo? Eu vou supor que todo mundo respondeu que sim com a cabeça. Alguém aqui, agora é uma pergunta mesmo, tá? Eu espero manifestações. Alguém aqui já fez arte marcial, alguma arte marcial que seja, na vida? Eu, professora, eu sou aluno formado de capoeira, mas também já tive experiência em outras artes marciais, karatê. A vida toda eu passei assim, Pronto. nesse meio. Pronto. Eu vou usar o exemplo da arte marcial porque eu acho que é mais fácil de visualizar, mas isso, em qualquer atividade mais complexa, isso a gente acaba fazendo. O que é que se faz muito em arte marcial? Em arte marcial tem trabalho com exercícios educativos, que é justamente para a gente pegar os fragmentos daquele movimento, para a gente encontrar a excelência da técnica e para depois conjugar num movimento maior. Então, vamos lá, tem dois aqui do karatê. Eu nunca fiz karatê não, mas eu fiz taekwondo e tem uma coisa que é parecida, que tem os katas, né? Que aquela sequência de golpes, que inclusive as mudanças de faixa passam por isso. A gente não aprende o kata inteiro. A gente aprende como é que dá um soco, como é que dá um chute, como é que gira o quadril, Então, assim, vai fragmentando até a gente conseguir entender qual é aquele movimento, para depois a gente fazer o movimento inteiro. E isso basicamente seria esse exemplo de método parcial, primeiro, ou seja, você quebra aquele material a ser aprendido, você quebra aquele processo a ser aprendido, fragmenta ele, e depois você reúne num todo. Outra coisa, alguém aqui já fez ou faz CrossFit, que é outra coisa que também está bombando na moda na vida? Olha, eu achei que eu ia encontrar um monte. Que eu sempre encontro por todo canto. Mas vamos lá, eu faço, tá, gente? Embora hoje eu não seja muitas coisas não, mas eu já fiz arte marcial e hoje eu faço CrossFit. No CrossFit a gente tem uma modalidade que é o levantamento de peso olímpico. Ou seja, a gente está levantando peso.
que pode ser algo perigoso. Se a gente não souber fazer, a gente pode dar uma travada na vida e ficar lá entrevado, né? Tipo, é bem perigoso se você fizer de qualquer jeito. Então, geralmente, existem os exercícios educativos. Levanta até aqui, aí volta. Levanta até aqui, volta. Faz tal técnica, volta. Faz tal técnica, volta. E é uma coisa chata. Mas é porque é justamente para a gente desenvolver essa compreensão de como é que o nosso músculo funciona. É para a gente desenvolver essa habilidade, primeiro fragmentada, para depois fazer uma tarefa que é mais complexa e que pode ser perigosa se a gente fizer de uma vez. Entende? Eu estou usando exercícios físicos, artes marciais e crossfit como exemplo, porque eu acho que isso melhora o entendimento de vocês. Mas a gente podia pensar isso em qualquer coisa. Vamos lá, vamos pensar em alfabetização de criança. Nunca alfabetizei nenhuma criança. Mas eu sei de uma coisa. Ninguém dá um livro para a criança ler, para ela aprender a ler lendo, né? Ela primeiro vai aprender as letrinhas, ela depois vai aprender como é que junta, como é que faz os fonemas. Então, B com A é ba, né? E aí depois ela vai pegar palavrinhas menores e também associados à imagem. Então, tem uma maçã, aí tem uma maçãzinha desenhada, aí tem um gato, gato, e tem um gatinho desenhado, né? Então, percebam, primeiro a gente vai fragmentando o processo e depois é que a criança vai conseguir ler tudo. Só que qual o detalhe? Uma das coisas que ele vai dizer aqui no texto é o seguinte: no processo de aprendizagem é importante que a gente apresente o objetivo global logo. Então, tipo, a gente desmotivaria uma criança a aprender a ler se a gente ficasse mostrando letras e avulsas e ela não soubesse que o propósito disso é que um dia ela vai aprender a ler, que nem a mãe dela lê, que nem o pai dela lê. Então, assim, isso produz uma espécie de motivação, espécie não, né? Tem uma proposta de motivação também, de mobilização daquela criança, quando ela entende para que ela está fazendo aquilo. A mesma coisa dos exercícios educativos, seja onde for. Quando você diz assim, na arte marcial, veja, o exercício inteiro ele é muito complexo, vamos fazer ele quebrado, porque uma hora você vai juntar ele todo. Então, você vai ali tentando ser bom naqueles pequenininhos, separadinhos, e depois você vai conseguir fazer ele completo. Mas é importante que a gente entenda qual é o nosso propósito final, que o propósito final ele vai ser sempre global. Percebam que o método parcial ele é só uma estratégia que às vezes se torna necessária quando o processo de aprendizagem é muito complexo ou muito extenso, tá? Tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é que é o seguinte: quando a gente vai fazer uma palestra, uma fala qualquer, num evento, em qualquer coisa assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente explicar para as pessoas por que elas estão ali. Veja, a pessoa está ali se propondo a passar as próximas 2 horas sentada te ouvindo. E aí você chega e começa a falar de qualquer coisa, assim, já falando da questão toda, mas sem explicar qual é o processo global, qual é o aprendizado global que você vai trazer. Às vezes a pessoa está com compromisso, está meio ocupada, está meio cansada. Aí foi lá para ver qual é, para ver se vale a pena. Tipo uma live, vamos falar de lives que viraram uma moda, uma febre durante o início da pandemia, agora nem tanto, mas ainda tem. Aí você vai lá, marca uma live no seu Instagram, querendo conquistar seguidores. E falar nisso, gente, quem tiver interesse eu tenho Instagram, viu? Tô precisando de seguidores. Não, tô brincando, não preciso de seguidores, não. Assim, eu tenho poucos, mas eu tô de boas. Mas se vocês quiserem seguir, inclusive, eu escrevo sobre psicologia. Mas, enfim, mas a gente vai lá e marca uma live.
Aí imagine que live no Instagram, a galera vai entrar quando der, se der. E, tipo assim, tá lá rolando a página e aparece lá piscando na bolinha do Stories que fulano tá fazendo uma live. Então, assim, às vezes a pessoa não. Às vezes a pessoa viu a divulgação, anotou na agenda e foi querendo ir, porque já tem uma ideia geral do que se trata e está interessada. Mas às vezes a pessoa só abriu. A primeira coisa que a gente faz é isso, é dizer, ó, hoje eu vou tentar falar sobre isso. Hoje eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Pronto. Quem tiver interessado em saber sobre aquele assunto, fica. Quem não tiver, vai embora. E se você não fala, a maioria das pessoas vai indo embora, né? Enfim, claro que quando a gente fala de live, de Instagram, não sei o quê, tem outras estratégias possíveis que o próprio canal exige, né? Por exemplo, as pessoas fixam lá um textinho dizendo sobre o que é para quem entrar desavisados poder identificar sobre o que é aquela discussão. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Que tem aí uma certa... Tem aí uma proposta, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que quando a gente vai apresentar algo, quando a gente vai trabalhar nessa perspectiva de aprendizagem, a gente precisa, ainda que a gente vá fazer um processo fragmentado, ou seja, a gente vai quebrar em tópicos ou a gente vai quebrar em pedaços menores, porque é um curso mais longo, sei lá, uma disciplina de uma faculdade, né? Mas é importante deixar claro de início como é que eu vou fazer isso, ou o que é que eu vou fazer aqui, né? Eu creio que eu tenha feito isso, porque pelo menos eu geralmente faço, mas aí vou falar de novo. Quando eu comecei aqui com vocês, eu disse, olha, disciplina aqui é de introdução à psicologia da aprendizagem. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar por um texto que não é teórico, mas que vai trazer questões que são importantes no sentido de uma leitura crítica da psicologia. Depois a gente vai passar para falar sobre outras questões que são caras à psicologia, como a infância, né? E pensar a partir dessa perspectiva. Depois a gente vai entrar, de fato, nas questões direcionadas com a aprendizagem. Especificamente, eu vou trazer para vocês autores que são clássicos na perspectiva da psicologia da aprendizagem. Então, além disso, já está lá no SIGA toda a programação e o cronograma para quem tiver interesse de saber qual o caminho que a gente está seguindo. Mas vejam, isso faz parte de um cuidado de aprendizagem global, no sentido de que, assim, vocês já sabem de antemão por onde vocês vão, para onde a gente vai. Agora, eu não tenho como querer que numa primeira aula vocês já entendam tudo sobre aprendizagem, sobre todos os teóricos. Primeiro, porque eu não sou capaz de fazer isso. Segundo, que se eu fosse capaz de fazer uma proeza dessa, de fazer um super resumo em 2 horas de aula sobre todos os teóricos, vocês não seriam capazes de aprender toda essa informação nesse curto período de tempo, tá? Deixa eu ler aqui o William, lá atrás, tem um tempinho já, o William escreveu que a percepção de aprendizagem pela própria pessoa também influencia bastante. Nisso, o parcial causa uma sensação de recompensa e desempenho visível que ajuda a dar um up para a pessoa. Perfeitamente, William. Exatamente. O método parcial, ele tem essa outra vantagem, né? Ele vai dar aí essa sensação de que eu estou aprendendo aos pouquinhos, de que cada dia eu superei um pequeno desafio, que inclusive essa é a lógica básica que está por trás de toda a febre do CrossFit, né? Que as pessoas adoram, não sei o quê. Tem muito disso, assim. Porque você vai fazendo um pouquinho e tem uns pequenos desafios diários, que aí quando você consegue completar aquele desafio, você faz, poxa, consegui, sabe? Hoje eu consegui me superar. E aí isso, de alguma forma, vai reforçando mesmo, né? É uma sensação de recompensa, como o William colocou.
e a pessoa vai insistindo e vai aprendendo e vai aprimorando cada vez mais a técnica. Pronto. Eu tô vendo aqui os comentários agora. Nino William fez foi coisa, viu? Kickboxing, Muay Thai, Jiu-Jitsu e Taekwondo. William, não sei como a gente não se encontrou, eu já fiz tudo isso também. Eu disse que você fez foi coisa, mas eu fiz tudo isso também ao longo da minha vida. Não aprendi nada de nada, assim. Hoje, se eu tiver que me defender na rua, eu saio correndo. E mesmo assim eu canso no caminho, na corrida. Mas, mas eu fiz tudo isso. É. Mas, enfim, deixa eu retomar, assim, veja, eu estou aqui fazendo com vocês um bate-papo mesmo, né? Então, a ideia é que a gente vá trocando, porque eu acho que isso dinamiza um pouco a aula. Mas eu vou retomar, desculpem, o primeiro ponto que eu estava falando do efeito de significação, né? Então, eu já falei dos elementos que empregam significação à aprendizagem, eu já falei da riqueza das associações, da organização do material, no sentido de fazer uma organização lógica desse material, e da utilidade do material a ser aprendido. Então, o que ele está falando aqui é da resolução de problemas, como se assim, aprende-se mais e melhor com o uso das técnicas e das estratégias. Lembram que eu falei que eu estudei psicologia da aprendizagem há mais de 15 anos atrás e que, embora eu não tenha estudado isso no sentido formal, né? Quando eu fiz mestrado, doutorado, não foi na área da aprendizagem, por exemplo, mas eu ainda tenho memórias, ainda tenho essa retenção desse material comigo, especialmente porque ao longo da minha trajetória profissional eu trabalhei pensando em processos de educação e de aprendizagem. Então, quando eu fiz isso, eu precisei continuar estudando. Veja, quando eu digo que eu não estudei de maneira formal, de que eu não parei para ler livros sobre aprendizagem, eu não escrevi minha dissertação sobre isso, não escrevi minha tese sobre isso. Mas não quer dizer que eu não lidei com isso. Então, eu aprendi com o uso, né? Então, como eu precisava me utilizar das técnicas, me utilizar das estratégias, me utilizar desse aprendizado prévio para fazer funcionar o meu trabalho, para levar adiante o trabalho que eu executava, isso fez com que eu conseguisse dar significado para esse aprendizado prévio. E a qualidade da retenção dele aumentou consideravelmente. Entendem? Então, tem aí, né, o primeiro ponto que a gente está tratando aqui, que a gente vai precisar levar em consideração quando a gente estiver falando de aprendizagem, é justamente sobre essa questão da significação, né? O quanto de significado que a gente é capaz de dar nesse processo. O quanto de significado que a gente é capaz de produzir. Então, se a gente está preocupado com o aprendizado do nosso aluno, do nosso educando, de forma geral, a gente vai se preocupar com o nível de significação que isso vai ter para ele na vida dele, no processo dele, tá? Então, isso foi uma das ricas descobertas, por exemplo, que Paulo Freire fez, né? Quando ele pensou nas palavras geradoras, né? No conceito de palavra geradora, que ele vai dizer assim, olha, como é que eu vou fazer uma pessoa adulta, trabalha pra caramba, que já está aí, né? Que já não está no seu momento ótimo de aprendizagem, que já tem dificuldades, tanto no sentido da formação mesmo, biológica, psicológica, cultural,
E quanto no fato de estar cansado, de que já trabalha, de que tem outras responsabilidades. Como é que eu vou fazer essa pessoa se interessar pelo processo de aprendizagem? Eu preciso fazer isso a partir de, de temas que são geradores, assim, de palavras geradoras, né? Que, assim, palavras que têm sentido na realidade dele. Tipo, palavras que eles vão precisar aprender. Então, você primeiro vai aprender a escrever coisas que você vai utilizar. Porque para que eu vou aprender a escrever uma palavra que eu não vou usar na minha vida? Deixa eu tentar dar um exemplo que sai um pouco desse âmbito. Eu já falei para vocês que eu fiz o sanduíche do meu doutorado na França, né? Aí, obviamente, eu estudei francês antes de ir para lá, porque eu ia viver no outro país que só fala francês e eu precisava me virar. E aí, naquela história de vamos unir o útil ao agradável, uma forma que eu usava para estudar francês era lendo já os textos, livros de autores franceses, que inclusive eu ia chegar a conhecer quando eu estivesse na França, em francês, para escrever na minha tese. E aí eu estava estudando francês, porque eu estava, né, fazendo uma imersão na língua, eu estava ali. Só que sabe qual foi a consequência disso, gente? Acho que dá até para adivinhar, mas eu vou adiantar logo. Eu chegava nas aulas, eu entendia tudo. Falar era um pouco mais difícil, mas falava. E eu entendia tudo. As discussões sociológicas, psicológicas, até filosóficas. Estava ali acompanhando tudo. Porque a minha imersão foi por aquela linguagem, né? Eu lia esses conceitos, então eu sabia os conceitos em francês. Aí, depois de um desses seminários que eu estava lá escutando e ouvindo tudo, entendendo tudo, né? Aí os colegas fizeram, vamos tomar um café depois? Vamos. Aí vocês precisavam ver a pessoa desesperada, sentada num café barulhento, com um monte de gente falando ao mesmo tempo, cheia de gíria, numa língua completamente diferente, que não era a língua que eu conhecia lendo livros acadêmicos. Então, percebam, o meu processo de aprendizagem foi por um caminho tão acadêmico que quando eu saía desse contexto, ainda que fossem com colegas acadêmicos, eu não conseguia acompanhar. Eu ficava zonza. E eu não entendia nada, 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 nada. Eu ficava nervosa, assim, sabe? Tipo, deu. Era muito menos cansativo assistir aula do que sair com a galera para tomar um café ou para tomar uma cerveja. Então, percebam, assim, que tem um... Com isso, eu quero só dizer o seguinte. Existe aqui, quando a gente se utiliza, né? Se utiliza daquilo ali, quando a gente se utiliza de técnicas, de estratégias, o uso, né? O uso prático daquilo em algum contexto, melhor, o uso prático daquele conteúdo em algum contexto vai ajudar no processo de aprendizagem. Só que no meu caso, me ajudou. Eu aprendi. Eu aprendi a entender as discussões teóricas todas em francês. E essa parte eu tirava de letra. Mas eu não tinha aprendido a me comunicar de maneira informal. Então, para mim, era muito difícil ter que bater papo. Então, assim, eu precisava aprender essa língua também. Essa eu aprendi mais lá, né? Me lascando e me cansando e ficando super constrangida de não entender o que as pessoas estavam falando para mim. Mas vocês entendem? Tipo, tem aí um... A depender de como a gente faça isso, a depender de que tipo de estratégia se utilize, a gente vai aprender mais ou menos. A gente vai conseguir produzir uma significação dentro de um determinado contexto. Nesse caso, eu produzi significado, eu consegui ter um maior nível de retenção e de compreensão e de aprendizagem da língua de forma conceitual e teórica, acadêmica. Porque, como eu tinha que escrever a tese, eu tinha que qualificar antes de ir, então eu já fui adiantando, porque, veja, eu unia o útil e o agradável com o mais útil ainda, que era, eu lia os textos para escrever a tese,
eu li os textos dos autores que eu ia conhecer, então eu já ia ter alguma coisa para poder falar, né? De tipo, eu já li. A gente sempre precisa, né, dar aquela puxadinha de saco. E eu ainda aprendi a língua, só que eu aprendi de um jeito específico, né? Mas enfim, vamos voltar. Voltar para os conceitos, né? Sair desse exemplo um pouquinho. Então, percebam que esses elementos que ele está dizendo aqui para a gente são elementos justamente que vão ajudar e vão contribuir no processo de produção de significado e, portanto, de aprendizagem, né? Então, isso não é para ser pensado individualmente. Quando eu dou exemplos, né, marcando de forma individual, isso quer dizer que eu estou tentando exemplificar mesmo, né? Eu estou tentando produzir o conhecimento de forma parcial, para vocês entenderem do que se trata isso especificamente. Mas esses elementos, eles precisam ser pensados em conjunto. Eles vão tanto melhor a aprendizagem que consiga compor todos esses elementos, né? Que consiga produzir associações, diante dessas associações, conseguir organizar de forma lógica esse material para produzir esse significado e se utilizar das estratégias possíveis para fazer daquele material algo útil, algo que faça sentido mesmo, né? Um dos autores que a gente vai estudar, que é Vygotsky, ele fala muito sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, o processo de aprendizagem para ele vai se dar geralmente nessa resolução de problemas. Então, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ele vai estabelecer um método aí de pesquisa, inclusive, sobre esse processo de aprendizagem das crianças, e ele vai deixar uma tarefa do nível de complexidade X para aquela criança fazer, para ver como é que ela vai resolver. E cada resolução de problema que ela faz, ela vai adicionando aprendizagens, ela vai conseguindo lidar com determinadas situações. Então, por exemplo, a criança quer comer um biscoito. O biscoito está lá em cima, ela não tem acesso. Mas ela já viu alguém usando uma escada para subir no lugar mais alto. Aí ela vê a escada. Então, veja, quando a criança compõe, né, ela faz essa associação de que a escada serve para subir no lugar mais alto, o biscoito está no lugar mais alto e eu estou com fome e quero comer aquele biscoito, ela consegue fazer essa associação e essa organização, ela consegue organizar de forma lógica essas compreensões prévias que ela tem para produzir uma solução, que é subir na escada e pegar o biscoito. Agora, percebam, esse raciocínio todo que ela fez uma vez, ela não vai precisar fazer 2, 3, 4. Na próxima vez já funcionou. Aí ela vai simplesmente fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. E aí, só que ao longo da vida, outros problemas vão aparecendo, e ela vai resolvendo. E no que ela vai resolvendo, ela vai aprendendo como é que resolve novos problemas, né? A gente não costuma, eu não sei se vocês fazem isso, mas assim, eu costumo brincar dizendo que a vida é tipo fase de videogame. Quando ficar fácil, ela vai ficar difícil de novo. Justamente porque a gente vai se deparando com novos desafios e com novos problemas a serem resolvidos. Então, a gente precisa sempre aprender a como lidar com esses novos problemas que vão aparecendo. Tá? Gente, e aí, até aqui, como é que tá? Beleza. Então, vejam, até aqui a gente só falou, assim, no sentido cronológico,
do tranquilo como esquilo. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Gostei. Eu não acho que esquilo é muito tranquilo, não, mas eu não sei se a ideia é ser irônico mesmo. A gente até agora, assim, em termos cronológicos, né, pensando na ordem do texto, a gente só falou desse efeito da significação, né, de como isso é importante no processo de aprendizagem. E aí eu queria, antes de continuar, lembrar para vocês daquilo que eu falava para vocês na aula passada ou retrasada sobre sobre a psicologia, né? Quando a gente pensa na psicologia enquanto ciência, não sei se vocês lembram que eu falei assim, olha, a psicologia, ela vai, eu não sei se eu falei isso para vocês, mas eu vou falar agora. A psicologia, ela vai se formar, né? O campo psicológico, ele se forma a partir basicamente de 3 fontes, que são os conceitos científicos que estão pautados nas ciências naturais, naquela época, lá do século XIX, em modelos filosóficos e em práticas sociais. E aí, quando isso é feito, né, quando a gente pensa nos modelos filosóficos, especialmente quando a gente pensa na constituição do conceito de sujeito, da filosofia, de Descartes, de Francis Bacon, para um outro caminho, o que é que eles vão dizer, assim? O que é que eles vão fazer? Eles vão basicamente, para pensar num método, né, num método que possa ser efetivo para você entender aquele sujeito, eles vão basicamente eliminar as emoções, porque as emoções, de alguma forma, elas turvam a percepção, elas inviabilizam que essa percepção fique clara, que a gente consiga identificar o que é de fato do sujeito e o que é que está sendo turvado pelas emoções e pelos sentimentos. O que a psicologia faz é justamente resgatar ou reinserir nesse processo essa dimensão das emoções, dos sentimentos e dos desejos. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai precisar, quando a gente pensa em psicologia, a gente pensa a partir também, né, sempre atravessados por essa dimensão. Então, alguém aqui mais cedo falou sobre isso, disse assim, que a gente precisa entender... Cadê? Foi o William. Enfim, eu estou tentando achar o ponto, mas eu vou... Qual coisa vocês falam de novo? Mas é o seguinte, a gente precisa entender o que é que interessa àquela pessoa, né? Quando eu digo para vocês que a gente precisa começar falando do geral e dizendo como é que a gente vai falar, eu estou dizendo que a gente precisa iniciar o processo indicando para a pessoa o que é que vai ser tratado aqui, porque eu preciso mobilizar ela. E veja, não é só no sentido dela identificar se ela quer ver aquilo ou não, que foi a forma que eu coloquei mais cedo, mas é de mobilizar mesmo, a gente precisa mobilizar afetos. Para ensinar, a gente precisa mobilizar afetos. E o que significa mobilizar afetos? Significa tentar mobilizar a pessoa que está escutando a não apenas se interessar por aquele conteúdo, mas a entender que aquilo pode ser importante para ela, que aquilo faz sentido, que aquilo enfim, que aquilo vai ser importante para ela enquanto formação, isso é uma coisa, mas também que aquilo mobiliza ela em algum sentido. Por exemplo, vamos lá, deixa eu tentar melhorar isso. Quando volta e meia a gente está aqui discutindo e eu trago um exemplo que é mais próximo de vocês, ou talvez se eu trouxer um exemplo que seja mais polêmico, de uma situação que aconteceu recentemente e que foi muito polêmica, né? Claro, sempre vai ter que estar em relação, vai ter que ter relação com a nossa disciplina, com o que a gente está estudando. Isso mobiliza vocês. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu chego para vocês, é porque esse já não está mais tão recente, já não está mais na crista da onda, mas teve um tempo desse, há uns meses atrás,
que teve todo um debate fervoroso, assim, legitimamente fervoroso, sobre essa questão de educação especial. E como é que se lida com as pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, né? Se coloca junto na mesma turma, se não coloca, caso coloque, que tipo de estratégia se utiliza, caso não coloque, como é que justifica isso e como é que faz isso. Então, vejam, se eu estivesse dando essa aula aqui naquela época, que o debate estava bem aceso, eu podia começar por ele, porque isso faria com que vocês entrassem na brincadeira, que vocês se mobilizassem, porque aquilo mobilizou as pessoas e produziu algum tipo de interesse, de opinião sobre aquela questão. E dali a gente entra na questão, porque isso vai fazer com que vocês tenham essa dimensão emocional mobilizada para mergulhar nesse processo de aprendizagem, tá? Outra coisa que a gente vai precisar entender e que tem a ver com isso, com mobilizar esse processo, é de dizer qual é o objetivo do aluno. Ou seja, quando o aluno vem para aqui, né? Quando vocês se inscrevem numa disciplina de psicologia da aprendizagem, o que é que vocês querem da disciplina? Eu suponho que seja aprender sobre psicologia da aprendizagem. Então, às vezes, no caso de vocês, como vocês são universitários, que foram lá, escolheram, seja o curso, seja a própria disciplina, como que era eletiva ou optativa, vocês já têm interesse no tema, vocês já têm algum interesse, vocês querem algo com isso. Claro, não necessariamente o que vocês querem é aprender sobre aprendizagem, mas suponho que isso seja um interesse, pelo menos transversal aí, né? Eu lembro que quando eu estava no último ano de graduação, que eu tinha acumulado uns créditozinhos, e aí eu cismei que eu queria me formar, que estava cansada. O último ano foi uma loucura, assim, eu peguei um monte de coisa. E eu lembro que eu usava 2 critérios básicos para escolher as optativas que restavam. Primeiro, era um assunto que me interessava muito e que fosse me mobilizar, apesar do cansaço, porque eu sabia que eu ia estar cansada com muita coisa acumulada. E segundo, um que talvez complementasse a aprendizagem. Professora, a senhora está silenciada. Professora, ficou mudo. Veja se a senhora não apertou no botão de desligar o microfone por acidente. Tá me ouvindo, né? Agora sim. Agora sim. O que eu tinha feito é que eu tô de perna cruzada aqui, aí o fio do fone de ouvido tinha embolado aqui na minha perna e tinha saído um pouquinho. Obrigada pelo alerta. Enfim, então, assim, quando eu digo do objetivo do aluno, da gente ter essa clareza de quais são os objetivos do aluno, é porque isso também funciona nesse sentido da mobilização afetiva. Como é que eu vou motivar o meu aluno? Né? Essa é uma palavra que a gente vai discutir em algum momento, tá? Com mais detalhes, porque é uma palavra importante para a aprendizagem. Como é que a gente vai motivar o aluno? Ou seja, como é que a gente vai fazer com que ele se mova em direção à aprendizagem, né? E aí é o que eu estava dizendo, claro, eu acho que não é o tipo de pressuposto que a gente deveria ter, mas quando a gente está num contexto de universidade, de formação, e de que uma disciplina, ela geralmente ela está sendo escolhida, né? Seja optativa ou eletiva, então a gente supõe que o aluno está aqui porque ele tem um interesse de aprender sobre o tema. Mas será que só isso basta? O que mais que eu posso trazer, o que eu posso produzir aqui para mobilizar vocês? Tá? E isso fica, inclusive, como uma proposta aí de vocês poderem me dizer também. Então, por exemplo, quando eu vou e jogo lá os vídeos, eu coloco para vocês assistirem documentários ou
penso aqui em trazer para vocês podcast, mas eu até agora não fiz isso, posso fazer. Tudo isso vai ter aí uma proposta, vai ter aí uma perspectiva de... Desculpa, eu me perdi um pouco aqui. Mas, enfim, tudo isso vai ter essa perspectiva de compreender, né, o que é que pode mobilizar vocês. Ou seja, quais são os seus objetivos e como é que eu me utilizo desses objetivos para mobilizar o aprendizado de vocês, tá? Outra coisa, quais são os objetivos do professor, do educador, ou mesmo a ementa da disciplina, né? No caso, a gente está aqui falando. Eu vou indicar um para vocês, viu, Pedro? Um podcast que inclusive fala desse processo de educação. Tem um podcast que é maravilhoso, que ele tem várias séries falando sobre educação. Assim, é muito, muito incrível. Eu vou indicar ele hoje para vocês ainda. Eu confesso que eu não estava lembrada. E quando você falou isso aqui, eu fiz, peraí, mas eu tenho um que é ideal para essa disciplina. Perfeito, vou indicar para vocês hoje ainda. Enfim, então, assim, o professor também tem que ter clareza, né? Do que é que ele está querendo ensinar, quais são os objetivos, quais são as competências que eu estou tentando desenvolver, o que é que eu quero que vocês saibam até o final do semestre, né? O que é que eu quero que vocês, o que é que eu acho que é importante que vocês entendam sobre o processo de aprendizagem para a formação de vocês, para o que vocês vieram fazer aqui. E como é que a gente articula esses objetivos, os meus e os de vocês, em prol dessa aprendizagem, né? Como é que eu articulo o que é meu objetivo enquanto desenvolvimento de competências e de habilidades e o objetivo de vocês quando vocês escolhem e decidem estar aqui estudando isso, né? Então, vejam, eu não estou dizendo nem que eu estou fazendo, que eu sei fazer isso, tá, gente? Vocês estão vendo assim, a gente vai aprendendo, né? Mas é muito interessante a gente ver que é complexo, né? Que quando a gente pensa em termos de aprendizagem, do que é que está em jogo no processo de aprendizagem, tem um nível de complexidade que é muito interessante e, ao mesmo tempo, às vezes é difícil de atingir. E tudo bem, né? A gente vai aprendendo e a gente, às vezes, não consegue usar todos os elementos. Mas a gente precisa ter essa dimensão de que todos eles estão ali colocados, né? Que eles estão em jogo nesse processo. Gente, e aí, até aqui, me digam o que é que vocês acham. Veja, gente, tem uma questão assim que é interessante, porque é o seguinte, quando eu estou trazendo essa dimensão afetiva, emocional, né, eu já estou tentando colocar vocês de frente com uma questão que vai ser importante ao longo das próximas aulas, que é o seguinte, a gente costuma pensar em aprendizagem como sendo um processo necessariamente cognitivo, ou seja, articulado à inteligência, no sentido de inteligência formal, lógico-matemática, linguística, sabe? Então, a gente costuma associar a aprendizagem ao desenvolvimento de novas cognições. E sim, tem a ver com isso. Também faz parte. Mas o que eu estou tentando enfatizar para vocês agora é que não há aprendizado se não forem mobilizados afetos. E quando eu digo mobilizar afeto, não é necessariamente o que eu mobilizo. Não é necessariamente isso de eu conseguir, no início da aula, trazer um tema polêmico para vocês participarem. Isso ajuda vocês a participarem da aula, a estarem presentes aqui nesse processo de aula,
né, nesse espaço, e, ao mesmo tempo, isso ajuda vocês a se interessarem para estar aqui, estarem mais presentes e conseguirem reter mais os conceitos que estão sendo discutidos. Até aqui, beleza. Mas o que eu estou falando de mobilização de afetos é no sentido de... Nesse sentido do que a gente vai trabalhar mais adiante, que é da motivação. O que é que mobiliza vocês? Porque, veja, a gente está falando de uma mobilização para um objetivo. O que é que mobiliza vocês a estarem aqui numa segunda-feira à noite, por 2 horas na frente de um computador, assistindo minha aula? Às vezes é simplesmente o fato de querer um diploma. Eu quero meu diploma, isso aqui vai ser crédito e eu vou tirar fácil, porque a professora só vai passar umas questõezinhas besta de marca X e tá valendo. Tô aqui, então tô achando tranquilo que eu gasto 2 horinhas, eventualmente assisto um filme, ouço um podcast e vou lá e respondo as questões e vou ser aprovada e ganhar meus créditos. Beleza, gente, não julgo. Vocês podem ter outros objetivos, assim, eu vou ser um educador e eu quero ser o melhor educador que eu puder ser. E aí tem um nível de mobilização muito maior, porque eu imagino que uma pessoa que tenha essa motivação, ela não vai ficar satisfeita só com o que eu trago. Porque, embora eu faça um esforço de trazer materiais mais compilados que possam trazer elementos importantes para esse processo, quem está nessa motivação de quero ser um grande educador, vai querer material adicional, às vezes vai perguntar à professora se tem outro material para pensar um pouco nessa questão, ou às vezes vai lá no Google acadêmico e pesquisa artigos científicos e vai ler sobre aquilo. Então, percebam que tem outra dimensão que está em jogo na aprendizagem, né? E não é só no sentido da aula. Eu estou usando esse exemplo porque é o nosso exemplo. Mas é em tudo. Eu vou contar uma história familiar para vocês. Meu irmão, minha mãe contava que ele sempre foi assim meio acomodado. Ela botava ele num cantinho, ouvindo música, e aí ele sentava lá e ficava. Ele não reclamava, ele não pedia nada. Meu irmão demorou mais de 2 anos para começar a tentar caminhar. E aí, minha mãe também conta assim que não era só porque ele era mais quieto, é porque quando ele ainda era bem novinho, seus 7, 8 meses, ele ganhou de presente um velocípede. E aí ele sentava no velocípede e ele só apoiava o pé para dar o impulso na rodinha, né? Então ele aprendeu a andar literalmente, assim, andar no sentido de botar o pé no chão, porque ele não pedalava, no velocípede antes de aprender a caminhar. E ele não sentia necessidade de caminhar, porque ele já chegava onde ele queria com a pestinha do velocípede. Então percebam, ele já tinha esse jeitinho assim, meio acomodado, meio tipo, tô suave, onde me deixarem eu tô bem. E ele até hoje tem um pouco disso, é engraçado, né? Mas tinha esse outro elemento, de que tinha tinha um velocípede ali que ajudava ele, que já fazia com que ele conseguisse atingir os objetivos dele, sem precisar fazer o esforço de tentar caminhar, né? Então, percebam que isso diz respeito à motivação de aprendizagem também. Para ele se motivar a aprender, ele precisava levantar. Ele precisava não conseguir as coisas que ele queria de outro modo e ter que fazer esse esforço, né? Que nem eu já contei para vocês do outro exemplo, de uma amiga minha, né? Que a filha ficava presinha na cadeirinha e que eu entendo, porque ela trabalhava o dia inteiro em casa, só tinha ela, o marido estava trabalhando na rua também o dia inteiro, e ela ficava com medo de deixar a menina e acontecer alguma coisa. Só que a menina demorou para começar a engatinhar. Mas como é que ela ia engatinhar se ela não estava sendo exercitada para isso, né? Se ela não estava sendo colocada no chão para fazer isso. Então, vejam, tem uma coisa mesmo da mobilidade, né? Do desenvolvimento motor,
mas tem também uma questão de possibilidade de exercício e de motivação da criança também querer. Porque, assim, no caso dela, foi muito mais porque ela não tinha essa possibilidade de tentar. Quando ela foi colocada para tentar, ela aprendeu rápido, porque ela queria atravessar a casa. Ela queria. O que ela mais queria era poder ir atrás da mãe quando a mãe estava ocupada fazendo outra coisa, né? Então, percebam que tem aí outras dimensões, né? Além da cognição, do aprender a fazer algo, existe uma dimensão muito afetiva mesmo, dos objetivos que você tem, do que é que te move para aprender, né? E isso a gente precisa levar em consideração enquanto educador. Tem uns autores, eu não sei falar muito bem o nome dele, é Entwistle e Ramstein. Eles vão falar de que tem 3 enfoques possíveis para pensar em termos de aprendizagem. Eles vão falar de enfoque em profundidade, enfoque superficial e enfoque estratégico, que basicamente seria pensar um pouco nessas coisas do método, né, parcial ou global, mas em sentido de profundidade, assim, do quanto que a gente mergulha nos objetivos ou quanto que a gente fica ali mais na superfície para permitir o processo de aprendizagem. Ou, não é o Wittgenstein, não. Deixa eu... É porque foi um texto que, inclusive, eu tentei encontrar, mas ele não estava mais disponível no site, eu não tive como mandar para vocês. Mas, enfim, é um texto de César Cole Salvador, e ele vai falar de... Eu vou escrever para vocês, tá? E aí, esses dois caras, eles fizeram, lá na década de 80, uma série de investigações para entender a aprendizagem na perspectiva dos alunos. Então, eles vão dizer o seguinte: eles vão dizer que tinha uma focalização do processo de aprendizagem por essas três maneiras, né? Tinha o enfoque em profundidade, que seria... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler para vocês ficar melhor. A disposição de realizar aprendizagens altamente significativas, que foi o que eu falei mais cedo, né? Esse aluno que diz assim, eu estou aqui nessa disciplina porque eu quero ser o melhor educador que eu puder ser, o melhor educador do mundo. Eu já vou adiantando que eu não consigo, numa disciplina de introdução à aprendizagem, à psicologia da aprendizagem, ajudar vocês a serem o melhor educador do mundo. Mas, enfim, vocês entenderam o exemplo. E aí, essa pessoa ela vai ter esse enfoque, o enfoque desse aluno é em profundidade. Ele vai buscar cada vez mais materiais por fora, ele vai pedir orientação, ele vai no Google Acadêmico, ele vai pesquisar. Vai ter outro que vai ter um enfoque mais superficial, mas o enfoque mais superficial não quer dizer de um desinteresse de aprender, mas é como se fosse uma pessoa que está muito ligada com aspectos práticos daquilo. Então, ele não vai entrar no processo reflexivo de buscar aquela teoria mais profunda. Ele vai simplesmente pensar aquilo na prática do que ele vai fazer. Então, assim, ele vai aprendendo na medida do que aquilo faz sentido na prática que ele vai realizar. E o enfoque estratégico seria, como já diz o nome, aquele enfoque que você diz assim, eu quero estudar isso para tal coisa, e eu vou me preparar para isso. Eu tenho uma amiga que eu adoro usar exemplos da minha vida pessoal, né, gente? Daqui para o final do semestre vocês vão saber tudo sobre mim. O que eu não posso fazer como psicóloga, eu faço como professora. Eu tenho uma amiga que eu fico brincando dizendo que ela é minha amiga rica, né? E é engraçado porque ela não gosta de ler, assim, ela não gosta de... Eu sou a CDF estudiosa que fica mergulhada nos livros a vida inteira,
e ela nunca gostou muito disso, de ficar mergulhada em livros. Ela tinha outra perspectiva, ela é uma amiga minha de infância, assim. E aí a gente brinca, né? Eu fico brincando, dizendo que... A gente que brinca, assim, de que ela é amiga rica e eu sou a CDF que estuda, mas não ganha dinheiro. E aí... Mas é muito engraçado porque o enfoque de aprendizagem dela, enquanto o meu é em profundidade, que é isso, sabe? Eu fico lendo, e depois eu tô com aquele monte de material para sistematizar, mas dentro da minha profissão isso faz sentido, né? Porque eu tô aqui elaborando reflexões e aprofundando. O enfoque de aprendizagem dela é bem estratégico. Então, assim, ela tem um projeto. Eu quero fazer isso. Ela estava... Enfim, ela virou sócia de uma colega dela com uma loja, sei lá, acho que era vendendo roupa, não me lembro bem. E aí elas abriram o Instagram, não sei o quê. Ela fez todos os cursos que ela podia, ela pagou o curso para falar, né, de marketing digital. Aí ela foi ler sobre marketing. Então, assim, ela não é uma pessoa que gosta de ler por prazer, mas estrategicamente ela fez um plano de ação e ela disse: eu vou estudar isso aqui para eu conseguir realizar o que eu preciso realizar. Entende? Então, assim, esse é um enfoque mais estratégico. Enfim, não estou aqui dizendo para vocês qual é o melhor, tá, gente? Acho que cada pessoa vai ter um jeito de fazer. Claro que no meu exemplo, subliminarmente, eu estou dizendo que o enfoque dela deixou ela rica e o meu não me deixou, mas eu não quero desestimular vocês a estudarem, tá? Muito pelo contrário. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é interessante pensar que esse enfoque que a gente está pensando aqui, que eu estou trazendo como um elemento extra, diz sobre o enfoque do aluno, né, do aprendiz, de que formas que ele pode se dedicar a esse processo de aprendizagem e aprender, né? Enquanto que até então eu estava falando da perspectiva do professor, né, ou do educador, de como é que a gente, que tipo de estratégias que a gente usa para produzir esse efeito de significação, né? Embora não precise ser necessariamente do educador, acho que o próprio aprendiz também, ele pode se... Entendendo que existe isso, ele pode conseguir se utilizar desses elementos. E, por fim, né, cronologicamente no texto, o autor ele vai falar do método global e do método parcial na aprendizagem, né? No global, o aprendiz leria e releria o material todo a ser aprendido, e no parcial ele aprenderia por partes, né? Que foi o que eu falei. A gente está falando de ler e reler, que como o William colocou no início da aula, esse texto ele traz a perspectiva de leitura mesmo, de aprendizagem nesse sentido de leitura, mas eu estou tentando trazer aqui para um campo mais genérico, de pensar a aprendizagem de forma geral. Então, o que ele vai dizer, que eu acho, esse ponto que eu acho que é importante, é o seguinte: à medida que a significação do material aumenta, a vantagem do método global igualmente aumenta. Ou seja, quando a gente está lidando com algo muito novo, que é muito complexo para o aprendiz, o método parcial é o ideal, porque você vai fragmentando para ele entendendo as partes primeiro. Quando ele já entende bem as partes, aí o ideal é trabalhar de forma global, porque aí você consegue ter a visão do todo, né? Você consegue ter essa compreensão do todo. Do mesmo jeito, ele vai dizer o seguinte: quanto mais inteligente e quanto mais ou quanto mais velho, maior proveito se tira do método global. No sentido de que quanto mais inteligente, ou seja, quanto mais eu já tenho de acúmulo de conteúdo, ou quanto mais velho, que também acaba implicando num acúmulo de conteúdo ou de experiências, maior proveito eu tiro do método global. Porque eu já tenho essa condição, ainda que eu não tenha o conhecimento daquele material, ainda que eu não tenha compreensão daquele material, assim, daquela teoria especificamente, mas as minhas experiências de vida
todos esses elementos que eu já acumulo vão me ajudar a produzir essa compreensão. Eu lembro que quando eu dava aula no curso de psicologia apenas, né, assim, aqui eu basicamente dou aula para geral, né, para gente de todas as áreas, como vocês viram no primeiro dia da nossa aula. Mas quando eu dava aula num curso de psicologia, especificamente, aí às vezes eu falava assim para o pessoal se apresentar, e aí alguém dizia assim, eu tô vindo fazer psicologia, já velho, que eu fiz tal curso, trabalhei a vida inteira, e agora estou vindo estudar psicologia. E eu sempre dizia isso, eu dizia assim, ótimo, você vai tirar muito proveito. Porque quando a gente tem essas outras experiências, a gente já tem uma facilidade, não é facilidade no conceito, na compreensão do conceito ou daquela teoria especificamente, mas é porque esse acúmulo de referenciais prévios, de experiências prévias, ajuda na produção dessa significação e na retenção da aprendizagem, tá? As vantagens do método global vai ser de que formam associações que funcionarão quando a aprendizagem for completa. Então, é isso, você tem a visão do todo. A maior parte do material é mais significativa quando tomada em unidades grandes ou como um todo, do que quando fragmentados em pequenas unidades. Então, percebam que a vantagem do método global é porque, em termos de significação, ela produz um significado de todo que permite que a gente tenha essa compreensão mais geral. Então, por exemplo, se eu chego para vocês e eu vou explicar um conceito especificamente, aí eu vou falar só daquele conceito. Sei lá, eu vou falar de um conceito de Piaget. Piaget vai falar do egocentrismo na criança. Aí vai falar de egocentrismo. Aí eu vou chegar a explicar para vocês o que é esse conceito. Beleza. Mas quando eu explicar isso, quando vocês entenderem isso, dentro da teoria de Piaget, que efeitos que isso produz no processo de aprendizagem, aí sim vocês vão conseguir usar isso no dia a dia e no trabalho de vocês e na formação, né, no que vocês estão se formando. Porque enquanto é apenas um conceito, você até pode ter essa capacidade de pensar esse conceito dentro de determinados contextos. Mas enquanto é só um conceito, ele está solto, fragmentado. Quando eu consigo falar dele dentro de um todo, dentro de um contexto teórico, que tem a ver com a prática específica, aí você consegue não apenas reter, não apenas retomar ele quando for necessário, mas também trabalhar com esse conceito, né? Mas também hoje eu estou me perdendo um pouquinho, né, gente? Essa correria não está boa, não. Enfim, você consegue, de fato, né, quando tem esse aprendizado completo, mais global, você consegue retomar ele, você consegue lembrar, né, retomar e utilizar ele, de fato, para o que ele serve dentro desse contexto, e você consegue se apropriar daquele conhecimento, daquele material de uma forma mais completa. As vantagens no método parcial eu também já adiantei para vocês, que seria que ele propicia o conhecimento visível do seu progresso. Aliás, quem falou isso acho que foi o William, não foi? Que falou mais cedo dessa coisa da recompensa, né? De que quando a gente está falando aqui de método parcial, quando a gente vai aprendendo de pedacinho em pedacinho, é mais fácil da gente sacar que aquilo ali já foi. Pô, aprendi, entendi, massa. Peguei. Né? E aí isso produz esse sentimento de recompensa mesmo. Porque você vê o seu progresso. E é mais fácil estabelecer a variação de tempo e esforço a ser dedicado. Então, o que acontece? Quando a gente consegue fragmentar, quando a gente vai pensar o aprendizado em termos de
de fragmentação, de método parcial, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou chegar e vou dizer assim, gente, ó, próxima aula eu posso começar, a gente vai ler Piaget, eu vou dizer assim, eu vou passar essa aula inteira tratando desses 2 conceitos de Piaget. Porque são os conceitos mais centrais e são os conceitos mais complexos. Quando a gente entender eles, a gente consegue entender o resto. Mas aí eu faço isso na primeira aula e na segunda aula eu vou falar, é mais ou menos o que eu vou fazer mesmo, tá, gente? E na segunda aula eu vou falar das fases do desenvolvimento e tentar relacionar com vocês como é que isso se dá em termos de aprendizagem, o que é que ele está aprendendo nesse processo de desenvolvimento, ou seja, o que é que ele é capaz de aprender nessa fase. E vejam, esse já pode ir um pouco mais rápido, porque é um material que é mais familiar, que todo mundo já ouviu falar sobre essas fases, e porque aqueles primeiros conceitos que eu trabalhei lá já vão me dar uma base para eu conseguir discutir isso aqui de uma forma mais fluida. Então, perceba que eu vou fazendo essa divisão da teoria em pedaços menores, em pedaços maiores, porque isso eu tenho como, fragmentando, eu tenho como avaliar qual o material que precisa de mais tempo de dedicação, que precisa de mais esforço, que precisa de mais discussão, que precisa de mais explicação, ou seja, que vai levar mais tempo e esforço para vocês aprenderem, e qual que precisa de menos, tá? E aí, obviamente, que a gente pode combinar esses 2 métodos, né? Que quando a gente entende do que se trata, acaba sendo uma estratégia muito interessante. Que é o seguinte, é o primeiro, o que eu falei já para vocês, a compreensão preliminar da aprendizagem total, ou seja, aquilo que eu dei como exemplo de quando a gente vai dar um curso. Vamos lá, a gente vai dar um curso, eu vou dar um curso sobre psicologia da aprendizagem. Enfim, estou sem criatividade para pensar outros exemplos. Mas aí eu chego lá e digo, olha, hoje no curso eu vou falar disso, 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 e o que eu espero que vocês entendam isso, isso e isso até o final do curso. Pronto. Ainda que vocês não vão sair daquele dia sabendo de tudo que eu falo, tudo que eu quero que vocês saibam e aprendendo tudo que eu acho que vocês são capazes de aprender até o final do curso, vocês já sabem qual é a expectativa. O que é que vocês vão estudar e o que é que se espera que vocês aprendam, né? Depois da apresentação global, o material deve ser fragmentado em unidades menores para estudo detalhado. Então, a gente apresenta de forma global, fragmenta para fazer essa divisão do tempo, do esforço, do que é que precisa mais, do que é que precisa menos, de como é que articula aquele conceito com aquele outro. E depois a gente ainda, pensando nesses termos de parte significativa, né, de que assim, essa é uma indicação que outro texto dá, né? De que a divisão deve ser feita por partes significativas, ou seja, não é aquela divisão artificial de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas tais conceitos que estão no capítulo 1, mas também estão no 2, e eu já vou tratar deles, tais conceitos, sabe? De pensar significativamente qual é a melhor divisão para favorecer o ensino. E depois de compreendidos os fragmentos, sempre é bom fazer essa costura de tentar articular mesmo, para a gente ter essa visão do todo, para entender que esses fragmentos todos dizem respeito a um todo que é possível agora compreender depois de ter compreendido elas fragmentadamente. Gente, e por fim, o texto vai falar sobre prática, né? Eu vou falar bem por alto, tá? Porque, assim, não me parece que ele disse nenhuma novidade quando fala da prática, que ele fala da importância da duração do período de prática. Quem nunca ouviu aquela expressão que diz que, meu Deus, a pessoa pensa numa expressão e não sabe mais qual é a expressão. Mas tem uma expressão, vocês vão me ajudar, que fala, assim, sobre... O William fica só rindo
das minhas cabeças travando aqui. Você sabe, William, do que eu estou querendo falar, mas não está vindo? Gente, alguém salva nós. Enfim, tem uma expressão popular que vai dizer isso, assim, né? Que vai implicar que quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. E aí eu não vou ficar me matando para tentar lembrar dessa expressão, não, porque todo mundo já entendeu o que é que eu quero dizer com isso, né? Então, e todo mundo já sabe, já é uma ideia geral e generalizada de que quanto mais a gente pratica, melhor a gente faz alguma coisa, né? Então, isso está ótimo. Do mesmo jeito, tem a questão da duração, ou seja, do tempo que a gente leva praticando aquilo, e tem a frequência, porque também não adianta você dizer que passou 2 anos praticando se você fez isso uma vez a cada 5 meses. Vamos lá vou eu dar outro exemplo da minha vida para vocês saberem da minha vida. Um período determinado da minha vida, eu resolvi aprender a tocar bateria, tá? Aí, vocês já viram que eu faço de tudo na vida, né? E aí, o que acontece? Tinha essa perspectiva do método parcial, que o meu professor ele ficava me ensinando a fazer uns pedacinhos, e aí eu fazia assim uma sequência, fazia que legal, né? Aí dava aquela animada de que eu consegui fazer essa pequena sequência. E aí eu não conseguia fazer tudo. Mas, enfim, tinha uma sequenciazinha. Só que o que acontece? Minha vida sempre foi bem maluca, de correria. E aí... Menino, eu sou dessas. Eu faço de tudo na vida. É que eu só comecei, viu? Daqui para o final do semestre vocês vão ver que eu já fiz de tudo nessa vida. E aí, o que acontece? Só que como minha vida é muito corrida e eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, sempre... Então, eu tinha períodos de prática, períodos que eu ia certinho para as aulas e eu não tinha bateria em casa, então era lá que eu praticava. E períodos que eu sumia. E meu professor, que era brother, assim, que era um cara desses... Não, Pedro, não venha, não. Daqui a pouco eu vou contestar a sua fala, viu? Não sou dessas, não. E aí, como meu professor era meu brother, eu dava aquelas sumidas na vida. E aí depois eu voltava. Eu passei 2 anos fazendo isso, mas nunca aprendi a tocar bateria. No caso da bateria, procede. Na verdade, essa sua interpretação, Pedro Guilherme, funciona para música de forma geral, tá? Eu nunca consegui aprender a tocar um instrumento porque eu sou muito agoniada e eu ficava impaciente daquelas repetições fragmentadas e que não tinha uma música inteira. Eu dizia, deixa eu falar, deu. Aí realmente eu desisti de instrumentos em geral por isso, que não foi só a bateria que eu tentei, tá? Mas eu estou usando o exemplo da bateria por isso, porque eu brincava dizendo assim, velho, eu faço aula de bateria há mais de 2 anos e eu nunca aprendi. Aí ele fazia, pô, Carol, é há mais de 2 anos, mas você vem aqui 1 mês, aí some 5, aí depois vem mais 2 meses, aí some 10, né? Então, tem aí uma questão de frequência, né? Que é importante para a aprendizagem. Então, Pedro, veja, eu já terminei muita coisa que eu comecei, inclusive eu sou o tipo de pessoa que eu sou daquelas que não largam o livro no meio, ou raramente larga, porque eu fico nessa de que eu vou até o fim para ver como é que termina. E eu sou do tipo... Só que é isso, quando é em termos acadêmicos, de estudo, eu termino tudo. Eu vou, faço, e eu... Ou quase tudo, né? Tudo eu estou exagerando, porque também tem uma hora que a gente precisa entender que não vai para frente mesmo. Mas eu termino muitas coisas na minha vida. Gente, eu terminei um mestrado em doutorado, não é possível, né? É mais sofrimento do que isso a gente terminar. Mas, de fato, em termos de instrumento musical, eu fico muito apressada, querendo saber logo tocar e demora demais. Aí eu perco a paciência para o processo. Mas, enfim, já estou falando demais sobre mim. Realmente, eu estou falando muito sobre mim, né, gente? Mas vamos lá, prossigamos. Só para eu terminar, porque já passamos do horário que eu geralmente libero vocês. Só para a gente pegar essa partezinha do texto, né? E aí, ele vai falar da prática distribuída. E o que eu acho que é mais importante é da gente entender que tem uma questão das repetições, ou seja, da frequência, da duração, mas também
tem a importância do período de repouso, né? Porque no processo do repouso, a gente vai como se processando aquela aprendizagem. Então, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? De que quando a gente está trabalhando numa coisa, é importante ter o período de repouso para a gente conseguir descansar e voltar e fazer depois, e às vezes faz melhor. Inclusive, academicamente, já que eu estou aqui dizendo, né, que são as coisas que eu termino na vida, sempre foi uma estratégia importante para mim, a do repouso mesmo, assim. Quando a gente está escrevendo um texto, enfim, pode ser a tese, pode ser a dissertação, pode ser um artigo mesmo, às vezes a gente está lá tão envolvido naquilo e tão cansado que a gente começa a ver problema onde não tem. Aí, geralmente, a minha estratégia era assim, quando eu começava a ficar vendo problema e querendo inventar coisa que eu não tinha, que não estava no meu esqueminha, que não estava no meu roteiro, eu parava, largava por 2, 3 dias para esquecer do texto. E depois eu voltava para ele, né? Às vezes isso funciona com leitura também. Às vezes a gente está lendo um autor que é muito complexo, muito complicado, e a gente começa a se sentir burro, começa a ficar impaciente, começa a ficar nervoso. Às vezes a solução para a gente compreender é a gente se afastar um pouquinho daquele material e volta. E é impressionante como geralmente quando a gente volta, a gente percebe que estava entendendo coisas que a gente não sabia que estava entendendo, ou não achava que estava entendendo. Porque o período de repouso também diz respeito à aprendizagem, tá? Então, a gente precisa se permitir dar um tempo. Por isso que, assim, às vezes, quando a gente pensa em educação de criança, né, de aprendizagem de forma geral, não adianta fazer uma coisa assim todo dia, todo dia, todo dia, porque acaba sendo massacrante e a criança não tem tempo de processamento, né? Ela precisa ter o tempo para processar aquilo. Sim. O William está falando aqui da questão que a gente se faz, às vezes, lendo os textos, né? De se foi alfabetizado. Pois é, às vezes a gente se sente meio burro, né? A gente diz assim, meu Deus, eu deveria estar entendendo isso aqui, mas não estou entendendo. E às vezes esse é o sinal da gente dar uma parada e dizer assim, tá bom. Veja, isso às vezes é um sinal, tá? Às vezes não, às vezes é só a questão também de estratégia, né? Na psicanálise, a gente lê muito um autor chamado Lacan. Aqueles livrinhos brancos ali são todos dele. E ele é muito complicado, assim, ele é muito difícil. Só que, em determinado momento, me ensinaram, disse assim, ó, Lacan, você vai lendo. Claro, a gente lê com atenção, a gente lê com cuidado, mas vai ter uma hora que a gente não vai entender e não dá para ficar travando naquilo e dizendo eu tenho que entender, eu tenho que entender. Às vezes a gente passa. E depois a gente vai conseguir entender. Seja depois no sentido, quando terminar a totalidade do texto, que aquilo vai fazer sentido enquanto totalidade, seja no sentido de que, às vezes, você lê o texto, você se afasta um pouquinho dele, você volta, e aí você vai tentar fazer anotações sobre o que você estava lendo, e aquilo vai construindo algum tipo de sentido, sabe? Então, assim, são estratégias diversas as que existem para aprendizagem, a gente só passou por algumas, as mais básicas, as mais gerais, e aí, a partir da semana que vem, a gente vai começar estudando por Piaget, tá? E a gente vai começar a falar sobre psicologia da aprendizagem em Piaget, e eu já vou colocar hoje tanto o material de leitura para vocês terem uma semana inteira para fazer isso, quanto o podcast que eu vou tentar encontrar ele aqui para lembrar do nome exatamente, aí eu indico para vocês. Gente, os meus podcasts eu escuto no Spotify, eu não sei se vocês têm Spotify, mas geralmente eles tocam em outros lugares também, tá? Então, eu não vou nem colocar link, eu vou simplesmente colocar o nome e vocês pesquisam nos agregadores de podcast que vocês usam e escutam se tiverem interesse, mas eu recomendo, né? Inclusive como atividade complementar mesmo a essa que a gente está fazendo aqui na aula, tá bom? Gente, obrigada para vocês, especialmente os que participaram, especialmente os que ficaram até o final, considerando que eu dei uma esticadinha. E até a próxima semana.